Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o capítulo 2 deste livro, O Deus que Destrói Sonhos. Então vamos compartilhar aqui com vocês, né, o capítulo 2. Capítulo 2, Crucificando os Sonhos. Então vamos lá, é um pouquinho grande, mas eu creio que nós conseguimos. Em Homem-Aranha 2, de 2004, o melhor filme de super-herói já feito, Tia May fala para Peter uma das verdades sobre heroísmo. Devido às crises de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz: Eu acredito que existe um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que, às vezes, tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Se tem uma coisa que heróis nos ensinam, sejam os da ficção, sejam os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como não lembrar do clássico conselho do tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado lá em 2002, ele fala: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Olha só, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Isso é muito sério e me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar. Atos 1:8. E que, se sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Tiago 4:17. Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio. Recebemos para testemunhar. E cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrar-nos de uma coisa: geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal e pela felicidade ainda é a mola propulsora da maior parte da nossa sociedade. Ou seja, do vilão, não é verdade? Nascemos nela e nela somos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém no domingo. Nessa religião, colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples vem e siga-me é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais, nada menos que um caminho de cruz e de autonegação, desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto com alguma coisa doce para ser aceito e digerido pelas pessoas. Tipo gente que entope de molho o prato de salada. Diluímos a mensagem bíblica para que ela caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional. E pensamos textos de seus contextos para, em nome da teologia Good Vibes, tornar o discurso de Jesus mais atrativo para o público. Isso é muito sério. Packer foi na veia. A ambição na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média. Fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. Entendo que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Olha a diferença. Cristo morreu para nos salvar e nos tornar servo. Não mais escravos do pecado, mas servos de Cristo.
Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito de Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que hajam para a glória de Deus. Nas palavras de Phillips, ele diz assim: embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens, principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem caráter do seu Filho. Ou seja, foi o que Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, tinha o caráter de Cristo. E é assim que deve ser a nossa vida. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Nunca esqueça disso. A glória de Deus é mais importante do que o meu bem-estar. Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações. Sim, quantos versículos que confortam os nossos corações, né? Inclusive, diferente de outros pensadores que também falaram mensagem de conforto, Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estarem em sua companhia. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Nós falamos ontem sobre isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo, de vitimismo. Temos que amadurecer, gente. É necessário amadurecer. Ler também o versículo 19 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dele e sim ter paz na alma. Mas sem esquecer que ele também diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga. Ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão, carregar a carga com ele. Aí eu faço a pergunta: você acha que todo esse investimento de Deus, enviando o seu filho para morrer em nosso lugar e assim possibilitando que nós, seres humanos, mortos por causa dos nossos pecados, tivéssemos vida, é para que fiquemos preocupados com os nossos sonhos, com os planos de carreira e realizações? Foi para isso que Cristo morreu? Para você andar de carrão? Para ter uma bela casa? Cristo morreu para perdoar os seus pecados. Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Efésios 2:10. Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na terra e à maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Nós somos embaixadores de Cristo, somos peregrinos dessa terra. Quando Paulo afirma em Romanos 8:28 que diz: Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as coisas ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva nosso chamado. E que é chamado esse? E que chamado é esse? Viver as boas novas. Às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Quantas vezes a gente vê sobre isso? Quantas vezes eu já questionei qual era o meu propósito? Meu propósito é imitar a Cristo. É ser embaixadora de Cristo, é estar falando do amor dele.
É levar a mensagem da cruz, saber que ele morreu pelos meus pecados. Isso. O nosso propósito vem estar de acordo com o que Deus nos chamou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saibam que coisas boas cooperam para o bem e coisas ruins também, aos nossos olhos, cooperam para o bem. Porque nós temos a salvação. Nosso futuro está garantido em Deus. Nossos sonhos na via crucis. Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira em Mateus 16, do 24 e 25. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte do ego. E como é difícil deixar o ego morrer. Como é difícil a morte do eu. Por morte do meu eu, quero dizer a transformação dele, a ressignificação de quem eu realmente sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura. Para se referir a essa transformação, nós lemos identidade moldada, que a nossa identidade está em Cristo, ou seja, nós somos nova criatura, nós nascemos de novo, então nossa identidade está nele. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína aos discípulos. Tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Cristo é nossa esperança. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso nós nascemos de novo. Ele nos fez nascer de novo. Glória a Deus. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho. Jesus sofreu até a morte. Ele deixou o trono de glória. Ouviu o chamado, se entregou por amor a nós. Mas ele ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida por vir, invadindo o crente aqui e agora. Berkhoff definiu regeneração como a obra criadora de Deus que produz vida nova, pela qual o ser humano vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e à sua palavra. Só os nascidos do Espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse: o primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho e a sua obra e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o pecado escravizante do mundo em ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria, ou seja, o Senhor é o nosso tesouro supremo. Somos aqui descobrindo cada dia mais esse tesouro, conhecendo cada dia mais esse tesouro que nos fez nascer de novo. Ele é belo, é valioso, isso é fé. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro às nossas necessidades, para depois, quem sabe, atender aos do próximo. Mas
Se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão. Pessoas que se doaram e se entregaram em obediência a mandamentos que orientam a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Já pensou se, no Getsêmani, Jesus, em profunda tristeza, pensasse só nele e na comunhão com o Pai? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele, naquela angústia, naquela tristeza, que a sua alma estava angustiada até a morte. Imagina se Jesus pensasse só nele. Ele não pensou só nele. Ele não pensou só na comunhão que ele ia perder com o Pai durante que ele estivesse sobrecarregado dos nossos pecados. Ele olhou além da cruz. Ele olhou para mim, para você. Aliás, ele pensou na comunhão com o Pai que todos o que nele crescem poderiam ter. O preço disso era muito alto e mesmo assim foi pago. Foi pago esse preço muito alto. Cristo, ele não recuou. Ele não fugiu daquela dor, porque ele pensou em nós. Os adeptos da teologia, good vibes, e do acredite nos seus sonhos em nome da autoestima, deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos. E colocam os seus desejos, as necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para, assim, conseguirmos ofertar amor. Nessa busca pelos seus sonhos, vive o cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento dado em Mateus 22, 39. Ame o próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos? Não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Ou seja, o autor está dizendo que nós estamos nos amando tanto que estamos esquecendo de amar o próximo como a gente nos ama. É amar o próximo como Cristo amou. O primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós podemos expressar o amor ao próximo como Cristo expressou. Ok, alguém pode argumentar. Existem pessoas que não se amam. Levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sonhos. Por isso, precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio, para depois elas serem capazes de ofertar amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro o respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais. Elas precisam se render ao Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas passam por isso, de não se amar, de até mesmo se mutilar, até mesmo de desejar a morte. Mas quando tem o verdadeiro encontro com o Evangelho, com Cristo, isso tudo muda. Então elas precisam se render ao Evangelho. Muitas pessoas não se amam por causa dos pecados que têm cometido. E estão guardando esse pecado lá dentro. Muitas pessoas não se amam porque foi abusada, porque teve muitos problemas na infância, rejeição, e o cérebro daquela criança ainda não está preparado. O cérebro ainda não está formado, por isso que a rejeição na infância dói muito e vai repercussar pela vida adulta. Aí, às vezes, essa pessoa não se ama. Mas aí, quando se rende ao Evangelho, aí entende a identidade em Deus. E entende que Deus a ama tanto que deu o Filho. Aí começa a entender esse amor. Isso é incrível, o Evangelho liberta, Cristo liberta. Por isso que é muito importante, às vezes, a terapia, que aí quando a pessoa começa a conversar, a falar, a expor, ela começa a entender o fato que aconteceu com ela não foi culpa dela. E começa, às vezes, a ter esse olhar com gentileza para si mesma, como a gente deve olhar para outras pessoas. Devo lembrá-los de que vivemos num tempo em que o nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente absurdo. A sologamia é uma demonstração clara desse devaneio de amor próprio.
Numa entrevista, uma mulher que até a cerimônia fez deste casamento sologâmico declarou: aprendi a viver feliz sozinha. Aprendi que me bastava. Interessante que em determinado momento do vídeo, ela aparece se admirando no espelho. Marcada pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Os desejos, né? O pecado. Como que o pecado entrou? O desejo de comer aquele fruto, de satisfazer a si mesmo. Lewis nos já alertou, C.S. Lewis, a vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente, algo que deseja ser deixado por conta própria. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos. E por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Ou seja, o nosso eu, o nosso ego vai lutar para que isso não aconteça. Para que isso aconteça. Nós devemos lutar para que isso aconteça, para que a nossa vida espiritual se encontre com o Evangelho. Assim, o egocentrismo, a vontade própria serão mortos. Lewis cita o exemplo do amor de Cristo, do próprio Cristo, que em sua humanidade escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento. Essa autorrealização é um engodo mundano, pois o indivíduo está buscando satisfação no aqui e no agora. E sabe o que é triste? Muitos nessa busca conseguem atingir alguns dos seus objetivos e acham que essa realização é bênção de Deus. É o famoso, estou vivendo sonhos de Deus para a minha vida. Autorrealização, autoestima, auto isso ou auto aquilo, não fecham com o que Deus pede em sua palavra. Esse é o problema da autoestima, seja ela baixa, seja ela alta. Queremos curá-la com orgulho e com aplausos. Esse é o problema. O eu e a sociedade não podem ser o molde do meu caráter. Não posso viver a partir do que penso e do que pensam de mim. Foi o que nós já falamos. Temos que viver a partir da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus. Keller usou o termo autoesquecimento. Em ego transformado, para falar sobre isso, um coração que foi transformado pelo evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito, e essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus. E esse veredito pauta toda a sua vida. Não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas deste mundo, ficamos mais famintos, pois ilusão não preenche de verdade. Alguém já disse que somos tubarões existenciais. Gente, vai só querendo mais, por isso que as pessoas estão doentes. O ego, sempre querendo preencher esse vazio, onde só Cristo pode nos preencher. Vai sempre querendo mais, sempre desejando mais, aí vem as frustrações, vem as comparações. Olha na internet, pelo amor de Deus, quantas vezes você se deixa levar, olhando a vida do outro, observando a vida do outro, você acha que é perfeita e vai começando a comparar, e o seu ego vai inflando também, querendo ser igual àquela pessoa. E aquela pessoa com o ego lá em cima, só mostrando o seu bem, mostrando isso, mostrando aquilo. Cuidado! As coisas deste mundo, quanto mais você deseja, mais faminto vai ficar. Pois ilusões não preenchem de verdade. Pense por um momento. Em quantas situações agimos inflamados pelo ego, pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos? Quantas vezes preocupamos que temos que ser aceitos pelos outros? Quantas vezes olhamos para o espelho e dizemos, eu mereço isso, eu vou fazer acontecer, eu preciso ser reconhecido.
entre outras fases de autoafirmação. Igual eu já mandei muitos versículos para vocês. Em Deus nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedores em Deus não quer dizer que não vai passar por luta aqui na terra. Em Deus eu sou filha amada. Você olhar para o espelho e falar assim, a palavra de Deus, eu quero viver a Bíblia, o que a Bíblia diz que eu sou, a minha identidade está em Deus. É o que nós devemos fazer. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida, não é verdade? Quantas vezes a intenção do nosso coração está totalmente diferente. Está totalmente fora da palavra de Deus. A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. É a humildade verdadeira. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função. Como os dedos dos pés. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, como dói o dedinho, né? Meu dedo fica machucado, fica me lembrando da sua existência. E a todo momento chama atenção para si. Quem nunca passou por isso? Assim também é o ego do ser humano, sem o novo nascimento. Quer sempre estar no centro das atenções. O ser humano deve encontrar sentido na vida porque Deus o ama e o criou para a sua obra. Em busca de sentido. Do livro, ele, no campo de batalha, no maior sofrimento, ele encontrou sentido. Ele encontrou sentido. Um psicólogo, sofrendo no campo de batalha, ele encontrou sentido no meio da dor, pois ele soube que no meio da dor Deus também pode ajudar. No meio da dor Deus também está ali. O ser humano deve encontrar sentido na vida, porque Deus o ama e o criou para uma obra, independente do que aconteça conosco. Deus nos criou e Ele nos ama. Em Mateus 6, é a busca pelo reino de Deus e sua justiça que traz realização ao ser humano. Quando eu entrego minha vida para Cristo, descubro o amor e uma missão, o propósito. E isso me preenche e dá uma meta definida. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Eclesiastes 12, 13. Repito aqui o resumo que Jesus fez do Antigo Testamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Leia o que Paulo descreve aos Coríntios. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua vida nova não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios 5,15. Não viver para si mesmo é autoesquecer-se. Não viver para si mesmo é autoesquecer-se. E finalizamos aqui o capítulo 2. Nossa, como machuca, às vezes, né, falar do ego, como dói olhar para nós, e porque a gente só quer o nosso bem. A gente só quer que o nosso ego seja inflado. Nós queremos só isso. Mas amar o Senhor com todo o nosso coração. Cristo nos amou tanto que Ele entregou a sua vida por nós. Quer amor maior do que esse? Em João, fala do amor. As cartas de João, 1º, 2º, 3º, nós lemos aqui. Então saiba que o amor de Deus é tão grande por mim e por você que Ele enviou Jesus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Cristo deixou o trono de glória, porque Ele viu a mim e a você. Naquele momento de dor, Ele gritou: Pai, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Sabe por quê?
naquele momento de dor, ele entendeu que para nós termos comunhão com o Pai, era necessário ele passar por aquele sofrimento. Ou seja, ele não olhou para si, ele olhou para mim, para você. Ele olhou para mim, para você, que nós devemos olhar como Cristo. É difícil? Sim. Porque nós achamos o tempo inteiro que nós merecemos as coisas. É a graça dele em nós, gente. Não é porque nós somos boazinhas, nós somos bonitinhas, estamos arrumando o cabelo. Não é por isso. É a graça do Senhor, é tudo sobre ele. E que a cada dia venhamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Segunda-feira, o capítulo 3, mais um puxão de orelha para nós aprendermos em nome de Jesus.